Olá, eu sou a Renata Pessoa e você está assistindo ao programa Café com Leite Conversas, onde sempre entrevisto artistas aqui de Porto Alegre e falo um pouquinho sobre eles. E hoje eu estou com o Mauro Medeiros. Então, se apresente um pouquinho você. Boa noite. Primeiro eu queria agradecer a Renata pelo convite para esse podcast. Eu sou Mauro Medeiros, como ela disse, e sou engenheiro de formação e atualmente eu estou escritor. Acabei de lançar meu primeiro livro na Feira do Livro de 2024 e estou aqui para responder as perguntas da dona Renata. E o que fez com que tu começasse a escrever? Bom, aí vem que muito longe. Quando eu tinha 6 anos, minha mãe professora primária, isso aí na década de 60, né? Meu pai era militar, mas também lecionava à noite. E eles não tinham como contratar uma pessoa para que ficasse comigo. Então a minha mãe, conhecedora de uma outra professora que também era bibliotecária em Rio Grande, me deixava na biblioteca infantil, aos cuidados dela. Então, todas as tardes eu ficava na biblioteca, em convívio com os livros, em convívio com os brinquedos, lúdicos, jogos e tal. E foi assim que eu comecei a me afeiçoar muito com os livros. Depois, isso aí foi em 61, em que houve aquela luta pela legalidade, para que o governador pudesse assumir. E o tempo foi se passando. E quando tinha 10 anos aconteceu a catástrofe do golpe de 64. Aí a gente perdeu mais ainda o poder aquisitivo. E eu não tinha nada para fazer, eu ficava numa sala lá em casa em que tinha uma biblioteca de livros, que na época o Google era a Enciclopédia Barça, 20 volumes, era um absurdo assim, de consultar. E quando os vendedores de livros passavam para vender essas obras para adultos, o meu pai costumava comprar livros também infantis, para crianças. E eu me lembro dele ter comprado Contos da Carochinha, 15 volumes, volume de uma cor e um tipo de história. E com 10 anos eu li toda essa coleção. Então eu peguei vários estilos de escritores diversos, de mistério, terror para criança, contos de fadas, gnomos, aquelas histórias da Escandinávia, aquela coisa misteriosa dos castelos. Mas qual é o teu favorito entre todos esses gêneros? Pois então, como eu vivi a legalidade, depois o golpe de 64, depois a ditadura, eu acabei escrevendo romances históricos. Tipo assim, uma autoficção com o fato histórico presente. Eu pegava algum acontecimento real e colocava o meu personagem dentro da cena. E assim eu fiz uma série de 7 romances que chama-se História de Minha América. Foi todo esse período negro que a América do Sul passou. E depois eu dei um tempo e comecei a escrever o que eu chamo de novos romances. Que são romances normais, psicológicos, também um pouco históricos. E aí eu segui adiante. E quantos livros tu tens publicados? Publicados eu só tenho uma quase prisão. Porque como eu fiquei 40 anos como engenheiro, projetando e trabalhando nesse meio duro da engenharia, eu fui escrevendo e guardando na minha prateleira. Sim. Até uma cliente chegar lá e me chamar a atenção sobre isso. Inclusive me indicou uma terapeuta porque eu estava sendo egoísta, com tanto livro escrito que não publicava nada. Bom, até agora, vou completar esse ano 70 anos, eu só tenho uma quase prisão. Fala sobre o quê? Pois uma quase prisão é a história de um camarada
que trabalha como funcionário público, numa repartição pública, cuja profissão dele ali, a atividade é só carimbar memorandos e passar adiante. Carimba memorandos e passa adiante. 10 anos fazendo um trabalho medíocre. Só que ele não era medíocre. E ele, quando chegava em casa, ele lia principalmente os escritores russos, Dostoiévski, Tolstói. E, então ele tinha uma certa cultura, gostava muito de cinema, ele ia todas as semanas ao cinema. E só quando ele fez 10 anos ele se sentiu um cara inútil na vida. E ele não tinha família, ele não tinha amor, as emoções estavam restritas, porque ele ficava 8 horas numa repartição pública, atrás de um birô, carimbando, passando memorando, carimbando, passando memorando. E ele resolve desculpe, pedir demissão e partir para outra, só que ele não sabe qual é a outra. E ele sobe, isso aí se passa na Porto Alegre, dos anos 60, ele sobe a Salgado Filho e para em frente a uma agência de viagem. E aí tem uma propaganda. Conheça o Egito e a Turquia. Voe nos balões da Capadócia. Nada, aí ficou empolgado, Ficou verdade? empolgado por quê? Porque ele entrou e falou com a moça e a moça disse: para onde o senhor quer ir? E ele disse: eu quero ir para Berlim. Ah, o senhor pode comprar uma passagem para Berlim e ganha os 2 stops do Cairo e de Istambul. E aí começa a vida dele, real, em que ele sofre, ele é feliz. Os acontecimentos na Europa são... não vou dar spoiler aqui, obviamente, né? Mas ele tem um caminho a seguir. E Uma Quase Prisão é o primeiro volume de uma trilogia. Bah, agora eu fiquei interessada. Como é que vai lançar o próximo livro da trilogia? Pois é, eu tenho um convite do editor para que eu lance na Feira do Livro desse ano de 2025. Eu confesso que tanto o segundo volume quanto o terceiro já estão escritos. Ó! Basta só a revisão de um editor. Então você escreveu os 3 ao mesmo tempo? Não. Eu escrevi Uma Quase Prisão e troquei de assunto. Fui escrever um outro livro. E um dia, descansando na praia, pensei no personagem, Arthur Saldanha, e eu disse: mas essa tua vidinha tá muito fácil, né, cara? Ninguém tem uma vida tão fácil assim. Eu vou dar um pouco de emoção na tua vida. E aí, mesmo esse volume tendo sido editado, eu comecei o segundo a partir de um fato muito marcante na vida dele. Que para mim, o segundo é muito bom. Não é que os outros não sejam bons, mas o segundo é como a saga do Poderoso Chefão. Todo mundo diz que o segundo chefão é melhor que o primeiro e melhor que o terceiro. Sim, mas não é, eles são iguais, eles são cada um com seu valor. E aqui a saga do Arthur Saldanha, quando eu lançar esse ano na Feira do Livro, também não sei se eu vou conseguir, vai ser interessante para quem gosta desse tipo de trajeto na vida. E como você se sente tendo tantos livros em coletâneas e a tua própria trilogia? Pois então, quando eu comecei a entrar nesse meio da literatura, eu fui conhecendo pessoas e as pessoas me conheceram como poeta. Eu tenho 2 livros de poesia e gostaram da minha poesia. Inclusive, eu gosto. Manifestou. Já ouvi mais de uma vez as poesias deles, são Exatamente. muito boas. E aí comecei a ser convidado para fornecer poemas pela Associação dos Jornalistas aqui de Porto Alegre, que ele publica essa série chamada Palavras. Então ali tem 3 palavras, tem o amarelo, o azul e o branco. Todos eles têm 2 poemas, cada um de minha autoria. E esse ano também eu vou lançar esse livro de poemas novos, ilustrado. Inclusive já tenho uma artista plástica que está desenhando para mim. E
já tenho capa, já tenho alguns poemas ilustrados. E porque editar um livro é meio caro, né? Tu sabe disso, né? Então, bom, eu pretendo lançar 2 romances esse ano e um de poesias. E tu sente alguma conexão entre os teus livros de romance e de poesia ou são coisas totalmente diversas? Eu vou fazer alguns spoilers aqui, tá? O 3º volume de Uma Quase Prisão, ele começa com uma poesia. Oh. O Arthur Saldanha, que é o personagem da saga toda, ele está sentado na mesa dele, termina um poema, se levanta, se espreguiça, lê o poema de novo e se sente satisfeito. E aí começa o romance. O romance começa com um poema. Então, esse para mim foi assim, um ponto mais marcante, porque é um troço diferente, né? Só que, por exemplo, eu escrevi uma série de poesias imagináveis, assim, sonhadoras, porque o poeta é um sonhador, né? Eu escrevi, eu não me lembro, eu dei um título, mas faz tanto tempo que eu não consigo me lembrar. Vai ser a 3ª parte desse livro ilustrado. E essa parte, eu não consigo me lembrar o título, mas tudo bem, não vem muito ao caso. Tá? Vão ser poemas de amor. Então, o Arthur Saldanha, ele é um cara que teve muito envolvimento com mulheres na vida toda. E sempre que ele tem um novo amor, ele lê um poema na cama para a amada. E esse poema é escrito pelo mesmo autor. É o Arthur Saldanha, que na verdade sou eu personificado, né? E como é que foi colocar suas emoções pessoais em personagens? Você tinha muito conectado a ele? O teu favorito tinha sido na vida? Porque a gente tem que pensar que é especial pra gente. Esse personagem é especial, porque eu diria assim que 70% desse personagem sou eu. E tem algum autor, alguma obra que se inspire muito ao escrever? Nos novos romances que eu estou escrevendo, eu já tenho um estilo que é meu. Sim. Mas nos primeiros romances que eu escrevi, quando eu tinha 14 anos, a gente passava muita dificuldade financeira e a minha mãe tinha conseguido uma grana e me deu aquela grana de aniversário. E disse, vai lá no centro e compra alguma coisa para ti. E eu saí caminhando no sábado de manhã, calor, e eu parei em frente a uma livraria. E um livro me chamou a atenção. Eu trouxe aqui para te mostrar. Deixa eu ver onde que eu botei ele aqui. Porque ele é tão importante para mim que eu trouxe 3 livros aqui que eu vou te mostrar depois. Mas essa capa aqui, ó, de tarô, me chamou muita atenção. Roda a sorte do diabo. O instinto e a sorte. É justamente tudo que o livro fala, na verdade. Destino da família, por exemplo. Exatamente. 100 anos de solidão eu comprei com 14 anos. A minha mãe ficou horrorizada, um livro desse grossura, meu filho, tu adolescente, por que tu não lê outra coisa? Mas eu já tinha comprado, tinha gasto dinheiro, né? E era um sábado, calor, eu sentei embaixo de uma goiabeira, coincidência ou não, goiaba, Garcia Marques, e comecei a ler esse livro. Eu parei, eram 2 horas da manhã, quase na metade. Eu já devo ter lido umas 15 vezes Sem Ano de Solidão. E poderia te dizer, decora o começo dele. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de se recordar daquela tarde remota em que seu pai o levou a conhecer o gelo. Isso sim que foi de verdade, vamos ver. É que nós estávamos falando de poesia, e me lembro que quando a gente estava esperando começar o podcast,
eu dissesse, diz alguma poesia tua. Né? E eu acho esse começo espetacular. Garcia Marques, não sei quanto tempo eu vou escrever um começo de livro, mas a gente sempre trabalha bem no começo do livro. É verdade. E sem o Sordão, para mim, foi o maior influenciador dos meus primeiros romances. Estou gostando justamente deste livro. O que ele tem de especial? De especial, ele é um livro mágico. E eu adoro mágica. O realismo mágico sul-americano da década de 60, 70 ali, eu acho que eu li quase tudo dele. Senhor Índio. Não, ele não é índio. Eu não sei bem assim, eu não saberia dizer, mas ele é um alquimista. Isso, o que é Ele estranho na vila. Né? Foi ele que levou o gelo lá para a vila de Macondo, né? É tudo mágico. Quando aquela personagem voa no tapete levado pelas borboletas, coisa completamente fora da realidade da época, quando se escrevia os romances, né? E assim vai. Os filhos que nasceriam com rabo de porco, tem coisas maravilhosas. Eu diria assim que até hoje é o meu livro preferido. Não é que nasceu mesmo com rabo de porco, o último? Pode vir spoiler lá, né? Isso aqui é impressionante. Deixa eu pegar meus óculos aqui. Porque a gente está falando, eu nem gosto muito de falar pelo que eu posso livros de escrito, lá. E esse cara aqui é um outro escritor latino-americano, Juan Rulfo. Pedro Páramo. O Juan Rulfo escreveu toda a vida dele 2 romances só. Nossa! Já fez história com 2 romances? 2 romances. Não escreveu mais nada. E olha o que o Gabriel Garcia Marques, Prêmio Nobel de Literatura, diz dele. A leitura profunda da obra de Juan Rulfo me deu, enfim, o caminho que buscava para continuar meus livros. O Garcia Marques diz que só continuou escrevendo depois que ele leu Juan Rulfo. E a importância do Juan Rulfo é uma coisa muito louca, porque ele era obcecado pelo corte, pelo polimento, pelo estilo. Aí que o Garcia Marques se apaixonou por ele. Então, aqui, como diz o tradutor do pequeno Pedro Páramo, termos de espessura, né? Não de Páramo, porque é o maior deles. Juan Rulfo era um obcecado pelo corte, pelo polimento final, pelo secar de um texto até reduzi-lo à mais rigorosa exatidão. No começo, você deve escrever levado pelo vento, até sentir que está voando. A partir daí, o ritmo e a atmosfera se desenham sozinhos. É só seguir o voo. Quando você achar que chegou aonde queria chegar, é que começa o verdadeiro trabalho. Cortar e cortar muito. Nossa, eu conheci esse livro, achei ser bem interessante. Eu tenho vários deles lá em casa, tá? Eu só não vou te dar isso porque esse é o meu que está todo marcadinho de amarelo. Mas sem bota post-it nos meus livros, eles são cheios de post-it. Exatamente, então no próximo encontro eu te trago o Pedro Páramo. Obrigada. Tá? De presente. E para terminar as influências, quando eu tinha em torno de 20 anos, eu me apaixonei verdadeiramente pela primeira vez. E um dos motivos por qual eu me apaixonei é que ela era uma poeta. E ela era apaixonada por essa escritora aqui. Clarice Lispector. Clarice Lispector. E o livro de cabeceira dela era Água Viva. E ela buscou, na maneira de escrever da Clarice em Água Viva, o estilo que levou ela a vida inteira. Ela se transformou num personagem meu.
como todas aquelas pessoas que eu amei muito, e poderia dizer que até hoje amo a pessoa que ela é. E tem uma passagem no livro A Solidão do Coronel, em que ele se encontra com ela em Nova York. Ela está trabalhando como pessoa da mídia em Nova York, e ele vai lá receber um prêmio, porque aí já não é mais o coronel, ele já é um escritor, não vou dar muito spoiler. E quando ele recebe o prêmio, ela está na plateia. E aí ele se encontra. E ele aqui no Brasil ele é casado, né? Sim. Então, Água Viva de Clarice Lispector, Pedro Páramo de Von Ruff e Senhores de Solidão. É uma influência. Tem que fazer alguma coisa adicional? Alguma coisa a dizer? Olha, eu poderia ficar aqui conversando contigo. Por horas. Por horas, né? A gente já conversa muito antes. O que eu poderia te dizer, assim? Que eu agora entrei por esse caminho da literatura e não me vejo mais fora dele. E a minha meta é conseguir editar todos esses livros que a gente falou aqui. E são todos eles romances. Tem 2 relatos de viagem que eu gostaria de também editar, mas aí é mais cunho pessoal, assim, né? Se alguém ler, eu. Claro que vai estar na livraria para vender. Mas eu estou fazendo 70 anos esse mês, então eu tenho que correr contra o tempo para conseguir editar esses romances. Os personagens desses romances, eles se misturam em diversos livros. De repente um entra para o livro do outro e vai indo. Então eu gostaria de editar todos para que, se alguém no futuro conseguisse ler esses livros, lesse com prazer. Porque eu acho que o escritor, a função dele é causar prazer nas pessoas. Então, essa era a meta. Chegando na cidade septuagenária. E você primeiro veio com 69 anos, então isso é um grande exemplo, porque muitas pessoas não querem publicar. Você tem que é muito tarde ou que não podem mais, mas você tem a vida inteira para concluir esses objetivos. Eu me lembrei de uma coisa agora. Quando eu olhando para ti com 16 anos, me lembrei quando eu tinha 15 anos. Eu escrevi um poema e gostei muito. Eu estava de férias na praia. Quando eu voltei, por incrível que pareça, minha professora de português disse assim: Mauro, tu não escreves? E eu escrevo. Pois é, tem a Feira do Livro de Curitiba e eu gostaria de te inscrever no concurso. Tu tem alguma coisa para me dar? E eu não tinha. Só que eu escrevi naquela noite e mandamos para Curitiba, para a Feira do Livro, e foi publicado, saiu no livro. Ah, que legal! O nome do livro é Os Jovens Escrevem Assim. Tem na Biblioteca Pública de São Leopoldo, que na época eu morava em São Leopoldo. Eu vou tentar resgatar um para mim, porque a minha mãe levou para o túmulo o único volume que eu tinha. E aí eu gostei, foi publicado com 15 anos num livro, numa feira do livro. Aí eu peguei um outro poema e eu comecei a escrever enlouquecidamente, né? E tipo Renata, eu não sei de onde eu tirei a força. Sabe para quem que eu mandei o poema? Mário Quintana. O que ele fez? Ele era o diretor do Caderno de Cultura do Correio do Povo, que na época era o Jornal da Hora. Todos os sábados tinha um Caderno de Cultura. E ele publicou. Ah, é bonita felicidade.
Não, eu chorava, porque o pai tinha assinatura do Correio do Povo. E eu chorava, e a minha mãe não sabia o que era, e eu com aquele jornal assim, abraçado, até que ela tirou o jornal da minha mão, aí ela começou a chorar. E aí foi o meu primeiro poema publicado num jornal, assim, jornal, revista e tal. Aí eu parei, fui ser engenheiro, sonhei em casar, em ter filhos, ganhar dinheiro, aí fica meio contramão com a literatura, né? Porque a engenharia é cruel. Se tu é um bom engenheiro, tu ganha dinheiro. Aí eu fiquei todos esses 40 anos parado, guardando o que eu escrevi, até que veio a pandemia. E aí eu preparei os livros para lançar na pandemia e para lançar depois da pandemia. E aí começou o escritor, Mauro Medeiros. Tantos livros, eu queria ouvir uma poesia tua. O que tem a nos oferecer? Eu sabia que ia chegar nessa hora. Eu tenho vários textos decorados de poetas que eu não citei aqui na nossa conversa, tipo assim, Vinícius de Moraes, por exemplo. Todo mundo chama de poetinha. Não, não é poetinha. Isso é um grande poeta. Eu sei poemas de cor dele e não sei poemas de cor meu. Então eu tenho que pegar hoje modernamente, aprendi com os meus filhos, pegar um celular. Aí eu tenho alguns poemas aqui. Ok. Vou ler um de amor, tá? Já que eu falei Vinícius de Moraes. Um amor passou, como passam as estações, as aves de arribação fugindo do inverno. Um amor passou, como passa a prenda nas brincadeiras infantis. Os passos que se sucedem, deixando outros para trás. Um amor passou, como o café no filtro, o avião no céu, tão alto, o tempo irremediável. Um amor passou sem deixar marcas, apenas lembranças do que não houve. A certeza de que ainda é possível amar em silêncio. Amar só por amar, assim simplesmente, e nada mais. Foi lindíssimo. Gostou? Aham. É que tu me conheceu declamando, né? Aí que tá. Eu vou te ler uma outra, curtinha e rápida. A fera emerge ágil, a presa se protege frágil. O arco se agiganta teso, o grito na garganta preso. A força concentra o germe, a meta encontra o homem. A chama reluz na alma, o sonho conduz e acalma. Foi um prazer te receber aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço de novo, porque eu te adoro teus livros. Eu sei que eu já recebi um spoiler ali do terceiro livro, que eu achei a capa maravilhosa e foi criada pela Renata a capa do terceiro livro. Vocês vão ver que maravilha que é. Então, te agradeço de coração e espero ser convidado uma próxima vez, quando eu lançar a continuação do Mapa Cisão. Eu espero estar aqui no podcast de novo. Sim.